Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu falo com a EJA, a Educação para Jovens e Adultos, e agora aí do nível 2. E na aula de hoje nós vamos ver a importância, olha só, a importância da leitura e da escrita. Vamos lá? Antes do tema central da nossa aula, vamos retomar conteúdos vistos anteriormente. Nós já falamos de produção de textos escritos, sim, produções de textos escritos, a escrita no nosso dia a dia. E falamos sobre produções de textos também, produção de textos orais, que é o planejamento da fala. E vimos também a utilização de argumentos, né? Enquanto estamos planejando o que vamos falar, planejamos também os nossos argumentos. E para o tema da nossa aula de hoje, eu convido para uma leitura. Vamos ler comigo, junto comigo, e vamos refletir sobre esse texto. Vamos lá? Olha só, o título do texto é O Pai, o Chocolate ou o Tablet? Uma difícil escolha. Olha só, é um diálogo que diz o seguinte: Te amo, filho. Ele responde: Eu também. Responde ele com a voz apática. Te amo mais que chocolate, filho. Ele responde: Eu até te amo, mas é que eu gosto muito de chocolate, papai, mais do que de você. Silêncio. Talvez, para me consolar, revelou que o chocolate não é assim tão importante e quebrou o gelo. Papai, sabe, eu gosto mais de tablet do que de chocolate. Não mais que de repente, de segundo da lista, caí para terceiro. Bom, o que eu gostaria que vocês observassem nesse pequeno trecho de uma crônica é que alguns textos, algumas narrativas, livros, nos levam a refletir, não é mesmo? Aqui tivemos um diálogo entre pai e filho. Quem tem filhos aí pode levar a essa reflexão e quem não tem também pode pensar, não é mesmo? A gente pensa, será que o tablet ou um chocolate é mais importante para o nosso filho do que nós mesmos? Então, tá vendo quanto é importante a gente ler também para refletir sobre as nossas vidas, os nossos atos, não é mesmo? Continuando então, falando aí sobre a importância da leitura, a importância de ter o hábito de ler. Vamos lá? A leitura é fundamental para o desenvolvimento humano, pois é através da leitura que somos capazes de ler e conhecer tudo do mundo. Então, não é somente a leitura de palavras, de frases, de texto, é a leitura do que acontece no mundo. Olha só as observações. Com a leitura, nós temos acesso à informação. Ah, professora, eu devo somente ler as notícias? Não, não é somente esse tipo de informação. É informações de um modo geral. É informação de como fazer algo, de como cozinhar algo, de preparar algum alimento. A informação de como utilizar um determinado produto, não é mesmo? E com a leitura também temos acesso a histórias, as histórias de um modo geral, a história do mundo, a história da humanidade, a história da nossa sociedade, e também nos ajuda a conhecer a nossa sociedade nos dias atuais, não é mesmo?
E também com a leitura, através da leitura, podemos conhecer culturas diferentes. Nós sabemos que dentro do nosso país, em diferentes regiões, existem também diferentes culturas. Imagina em outros continentes, em outros países, não é mesmo? E através da leitura podemos conhecer hábitos de vida de outras pessoas, de outros países, assim como suas culturas. Continuando ainda sobre a importância da leitura. Durante a leitura, a compreensão, o poder de síntese, o conhecimento, o desenvolvimento intelectual é aprimorado, ou seja, não somente durante a leitura de um texto, mas com o hábito de ler. E durante a leitura a gente pode aprimorar os nossos conhecimentos. E a cada exploração, o conhecimento é expandido. Ou seja, cada leitura que a gente adquire, que a gente vai lendo, a gente vai adquirindo mais conhecimento. E olha, através da leitura é possível também viver experiências de vida. Como é o exemplo do primeiro texto que nós lemos na aula de hoje, não é mesmo? Um diálogo entre um pai e um filho. Através daquela experiência, nós podemos também refletir sobre as nossas experiências, não é mesmo? É possível conhecer culturas, como falamos anteriormente, e também, através da leitura, podemos acessar um mundo sem sair do lugar. Como, professora? Dessa maneira, com a leitura de um livro, de uma narrativa, de um romance, que aconteça em outros países, em outras regiões, nós podemos, através dessa leitura, acessar a cultura, os hábitos, os vários hábitos de vidas de outras pessoas em outras regiões do mundo, não é mesmo? Ainda sobre a importância da leitura, vamos falar aqui dos principais benefícios do hábito de ler. Olha só, um dos principais benefícios da leitura, tanto para uma criança quanto para um adulto, é o enriquecimento do vocabulário. A cada leitura é possível aprender novas palavras ou novas expressões, ou também relembrar, palavras que costumávamos utilizar antigamente, retomar, voltar a usar, não é mesmo? Olha só, com a leitura nos auxilia no desenvolvimento da fala, da oralidade, o desenvolvimento do nosso vocabulário. E a leitura também vai ajudar no desenvolvimento da escrita. Sim, com o que a gente conhece através da leitura, com o que aprendemos através do hábito de ler, isso vai melhorar também a nossa escrita, tanto vocabulário quanto ortografia, ou seja, a escrita correta das palavras. E também nos auxilia na pronúncia, principalmente quando observamos a acentuação, quando temos aí encontros vocálicos, isso auxilia através da leitura, auxilia na pronúncia. Muitas pessoas, por exemplo, costumam dizer problema. Aí quando vemos como é que se escreve corretamente, vai ajudar a pronúncia daquela palavra corretamente, não é mesmo? E a leitura também gera conhecimento, e conhecimento gera pensamento crítico. Ou seja, quanto mais ler,
mais conhecimento o sujeito vai constituir e isso formará um ser humano que pensa de forma racional e baseado em argumentos, ou seja, o hábito da leitura, o hábito da busca pelo conhecimento auxilia você ter um pensamento formado, o seu pensamento crítico diante de várias situações, de todas as situações que acontecem na nossa sociedade, na nossa família, dentro da nossa escola. Com a leitura é possível a gente defender os pensamentos e os nossos comportamentos. E com a leitura também podemos formar um ser humano que pensa de forma racional, baseado em um discurso, ou seja, você com o seu hábito de ler, com o seu hábito de buscar conhecimento, estará se formando em um ser humano crítico com o seu discurso e com seus argumentos. Viu só? Agora, continuando aqui, vamos para outra leitura para dar continuidade ao nosso conteúdo. Olha só, uma tirinha do Snoopy que diz o seguinte, vejam o diálogo. Sabe o que você devia escrever? Você devia escrever a história da sua vida. E ela continua, é o que você devia fazer. Escrever a sua autobiografia. Só precisa de um bom título. Aí ele pensou no título. Olha só, ela está sugerindo para ele escrever sobre a própria vida, fazer ali a sua autobiografia, escrever a sua própria história. Ele logo já pensou no título Eu. Olha quanta criatividade, vocês não acham? Então, continuando. No nosso dia a dia, nós temos várias situações em que precisamos escrever, em que precisamos da escrita para se comunicar com alguém ou para um registro próprio mesmo, né? E no nosso cotidiano, na nossa vida pessoal, olha situações em que precisamos escrever. Veja bem, em redes sociais, você costuma escrever em redes sociais, colocar um pensamento, por exemplo, ou fazer comentários de alguma publicação. Você tem esse hábito e você observa o que você escreve ou apenas escreve de qualquer jeito, não vê pontuação, não verifica a ortografia, a escrita correta das palavras. Como é o seu relacionamento com as redes sociais enquanto você escreve? Já parou para pensar nisso? E na nossa vida pessoal, também utilizamos aplicativos de mensagens, onde trocamos mensagens com outras pessoas. Ah, professora, mas é somente na vida pessoal? Não, na vida profissional também trocamos mensagens, né? Entre colegas de trabalho, com o chefe, não é mesmo? Na nossa vida pessoal, nós também fazemos anotações. Por exemplo, o que eu preciso comprar no supermercado? Você faz uma lista? Você anota o que tem que comprar? Você anota o que você deve fazer? Você faz um planejamento do seu dia, o que será feito? Uma rota que você tem que seguir? Um direcionamento? É muito importante. E também, na nossa vida pessoal, costumamos escrever durante os estudos, anotamos conteúdos, anotamos itens a serem pesquisados, não é mesmo? E na nossa vida profissional, quando é que utilizamos a escrita? Já parou para pensar? Veja bem, na nossa vida profissional, para começar, devemos montar um currículo quando vamos à procura de um emprego, não é mesmo? Então, para escrever um currículo, né, devemos saber aí informações nossas e
digitar, não é mesmo? Então, para começar, a vida profissional já começa com a escrita de um currículo, não é mesmo? E o que mais? Anotações diversas. O chefe pediu para que eu pudesse fazer um favor, ou que eu pudesse adiantar um relatório, ou que eu devo escrever um relatório. Faz as anotações, um rascunho, não é mesmo? E comunicação interna, quando acontece a comunicação dentro da empresa, existem várias formas de acontecer esse tipo de comunicação interna. Dentro de uma empresa, dentro de um hospital, dentro de um supermercado, não é mesmo? Então, tem ali as situações em que vai acontecer a comunicação interna, onde você deve escrever e receber algo escrito de outra pessoa, não é mesmo? E é por isso que nós devemos pensar, enquanto estamos escrevendo, em quem vai receber, não é mesmo? E na vida profissional também, acontece de se comunicar com clientes, não somente dentro da empresa, não somente dentro de um supermercado, não é mesmo? Existe também a comunicação com o cliente e pode acontecer via telefone ou, atualmente, acontece mais em troca de mensagens, troca de e-mails, não é mesmo? E a importância de escrever? Nós falamos sobre a importância de ler e a importância de escrever. Você sabe o que é escrever? Escrever é, vamos lá, pensar no papel. Como, professora? Sim, escrever é pensar no papel. Tudo que você tem na ideia, você vai transmitir para o papel, seja manuscrito ou digitado. Escrever também ajuda a raciocinar. Muito tem se falado na importância de se fazer um planejamento de sua vida em todos os aspectos. Na vida profissional, na vida pessoal, na vida estudantil também. Então, esse planejamento vai ajudar no raciocínio, para onde você deve seguir. E escrever também ajuda a reconhecer os sentimentos. Já experimentou escrever quando você está com raiva, quando você está chateado com alguém? Já experimentou escrever sobre isso? Pode ser digitado também, digitando aí em sua plataforma digital, seja no celular ou no computador. E escrever também leva à investigação do que acontece. Enquanto escrevemos, quando temos dúvidas, temos o hábito de pesquisar, não é mesmo? Seja pelo Google, seja um dicionário, seja um livro ou uma enciclopédia, certo? E escrever também é uma forma de expressar. Talvez você esteja aí em um momento difícil e não sabe como falar. Já experimentou escrever? Também ajuda e é uma forma de autoconhecimento. A mesma coisa, quando não sabemos o que a gente sente. Escrever ajuda nisso também. E escrever ajuda na construção da história por meio de palavras. O seu registro pode ser importante na construção da nossa história. E ao contar uma história, por exemplo, podemos entender a motivação que nos leva a escrevê-la, a direção que lhe damos e a maneira como a tratamos. Como tratamos um assunto revelam muito sobre nós mesmos e trazem descobertas muitas vezes surpreendentes. É o que eu disse para vocês, a questão do autoconhecimento. E escrever pode dar origem a importantes obras.
Então, a aula de hoje nós falamos sobre a importância do hábito de ler, a importância da leitura para os nossos conhecimentos e também sobre a importância do hábito de escrever, não só para produções textuais, mas para várias outras coisas também, não é mesmo? Bom, desejo bons estudos para todos vocês. Espero vocês na próxima aula. Até lá!